nesta geração, usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje seria o dia que eu teria que gravar aula da escola dominical, mas ainda eu não estou podendo. Então, eu escolhi a aula com o tema generosidade, para que a gente pudesse reprisar hoje. Mas antes de ir para a aula, eu queria pelo menos fazer uma oração junto com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de falarmos a Tua palavra. Nós te agradecemos por essa aula que vai ser reprisada e que ela possa falar ao coração de cada um que estiver assistindo. E eu também te agradeço, Senhor, por o Senhor ter cuidado de mim e estar cuidando de mim. Obrigado por todos aqueles que têm orado e intercedido, não só pela minha vida, mas pela vida daqueles que estão sofrendo nesse momento, Senhor. Cuida de nós, Senhor, e nós cremos, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Que essa aula possa falar ao seu coração. Até breve, se Deus quiser. Nossa aula de hoje se encontra em nossa revistinha Missão de Compartilhar, da editora Pendão Real. E o tema da lição é o princípio da generosidade. Essa lição foi escrita pelo reverendo William Ramos, pastor da IPI Central de Presidente Prudente, São Paulo. E o nosso texto central se encontra lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Existem muitas formas de compartilhar a nossa fé ao mundo, mas uma das mais eficazes é o nosso testemunho. Devemos sempre nos perguntar se nossas atitudes refletem nossas palavras. Vivemos um mundo no qual as pessoas sempre tentam tirar vantagens, não querem perder nada, desejam sair na frente, mesmo que tenham que passar por cima uns dos outros. Essas atitudes revelam um pouco a respeito dos nossos corações e sentimentos. Temos um coração generoso ou egoísta? Segundo o renomado psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Flávio Gicovati, autor do livro O Mal, o Bem e Mais Além, Egoístas, Generosos e Justos, as fases da vida de uma criança determinam o seu perfil e influenciam no comportamento, mais generosos ou mais egoístas, que ela desenvolverá. E 3 fases nos auxiliam nessa compreensão. A fase do egoísmo original. Quando a criança nasce, em geral, está sendo muito esperada. Passa a receber todo o foco da atenção. Todos à sua volta estão empenhados em suprir suas necessidades. Ser o centro das atenções gera na criança um egoísmo original, que é um senso que suas necessidades sempre deverão ser supridas e serão, mesmo por uma questão de sobrevivência. A fase da empatia. Nessa fase, a criança é estimulada a perceber que ela não é o centro do universo e que deve aprender a repartir, a perceber e a identificar o outro. Ela precisa perceber que não está mais sozinha em casa, na escola, na família. E temos a fase do ambiente social. Chega a hora em que o ambiente social acrescenta à criança informações e necessidades que vão impulsioná-la ou não a ser generosa. Aqui entram também características herdadas dos pais e a influência do contexto onde a criança está inserida. Analise brevemente sua família e seu contexto social e busque identificar que características você herdou de pais, avós, tios, parentes e quais você desenvolveu por influência do ambiente onde viveu quando criança. Consegue analisar? Então pense, qual influência foi mais marcante na sua vida? A influência familiar, do pai, mãe, avós, ou a social de outras pessoas? O Salmo 51, versículo 5,
nos traz uma verdade muito importante. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Precisamos ser conscientes de que somos afetados pelo pecado original, muito antes da cultura e do ambiente onde fomos criados. Olha o que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, o versículo 12, ele diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Onde está o seu tesouro? Jesus trata o princípio da generosidade de uma forma muito direta quando ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso está registrado em Mateus 6, 21. Com esse texto, podemos entender que nossa crise em ser generosos é maior do que dar algo para alguém ou desistir de possuir coisas. Quando não conseguimos ser generosos, mostramos nossa fraqueza em não querer abrir mão de algo, por considerar isso tão valioso que não podemos largar. Estamos presos às coisas, pessoas, objetos. Agora pense, qual elemento em sua vida que, caso você viesse a perder, possivelmente perderia também a própria vontade de viver ou a razão de existir? Sua família? Sua vida profissional? Seus estudos e vida acadêmica? Sua vida financeira? Sua vida ministerial? Ou outro elemento? O que é tão valioso para nós que não damos com alegria? O lugar de generosidade. O texto de 2 Coríntios 9, versículo 7, relata a experiência de igrejas mais abastadas ajudarem no suporte a outras igrejas que não tinham muitas condições de suprirem suas necessidades. Por isso, eles desenvolveram um ambiente de generosidade onde se ajudavam mutuamente. O livro de 2 Coríntios nos revela 3 princípios de generosidade que nos servem de modelo. E o primeiro princípio é coração generoso no modo de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios 8, 9. A generosidade, sob o ponto de vista de Cristo, deve nos encorajar a viver como Ele viveu. O modelo de Cristo, que era rico e se fez pobre para que outros fossem enriquecidos, exige um altruísmo, porque não somente abriu mão de ter, mas fez isso para que outros recebessem suas riquezas. Ele é o maior modelo de generosidade. Segundo princípio, coração generoso no modelo da justiça. O projeto de expansão da igreja na Judéia necessitava da ajuda dos crentes da Macedônia. Apesar de passarem por grandes dificuldades financeiras, foram generosos com as igrejas que naquele momento passavam por dificuldades. A generosidade traz um senso de justiça. Não é justo uns terem tão pouco e outros terem demais. E o terceiro princípio, coração generoso no modelo da semeadura. A figura de linguagem agora usada por Paulo é a da semeadura. Dessa maneira, o conceito de generosidade se torna bem compreensível, porque nos estimula a plantarmos generosidade. Em consequência, certamente colheremos generosidade. E se ainda semearmos fartamente, colheremos com abundância. Generosidade atrai generosidade. E para concluirmos, quando passamos a viver o que pregamos, nosso coração se torna sensível não só a Deus, mas ao nosso próximo. Ser generoso nos permite desenvolver um olhar empático para o outro e a praticar ações solidárias que nos aproximam de pessoas. O princípio da generosidade, se adotado na nossa rotina, pode ser uma técnica altamente eficiente de evangelização. Ore a Deus pedindo que molde em você um coração generoso. Um coração generoso
deve estar sempre aberto. Peça a Deus que dê a você uma expressão mais leve, sempre pronta a demonstrar ao outro sua disponibilidade. Um coração generoso deve estar disponível. Coloque-se diante do Senhor, suplicando disposição para dar de si para quem não tem e está precisando mais do que você. E um coração generoso deve dar o seu melhor. Peça ao Pai que o ajude a compartilhar não o que está sobrando, mas a repartir o que você tem, a sua melhor parte. E sempre contribuindo com alegria. Amém? E para finalizarmos a nossa aula, vamos falar o nosso motto do ano de 2021, que se encontra lá em Lamentações 3, o versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Uma semana abençoada e abençoante para você, sua família e todos à sua volta. Que Deus te abençoe.